Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma videoaula da playlist de Imunologia Básica 2.0. Nessa videoaula eu quero discutir aqui com vocês alguns conceitos introdutórios do que é a imunologia como área de conhecimento. E essa videoaula ela surge justamente no contexto no qual a Organização Mundial da Saúde declara o término do período de emergência da pandemia de coronavírus, certo? E aí a gente vai discutir aqui alguns conceitos que são extremamente cruciais para que a gente consiga se debruçar sobre a imunologia. Então, o que eu quero trazer para vocês é que, quando a gente fala de imunologia, classicamente, o que nos é trazido? Que a imunologia é um conjunto de órgãos, tecidos, células e moléculas presentes no organismo humano que vão desempenhar funções referentes à proteção. E aí você vai falar, beleza, o que a gente considera é que o sistema imune defende o corpo contra micro-organismos, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês nessa videoaula é que a imunologia, ela vai muito além de vocês pensarem só e somente na defesa contra micro-organismo. Tá correto a gente pensar na defesa contra micro-organismo? Tá. Mas nós veremos que existe vários contextos no quais a resposta imune também vai estar presente. Então, por exemplo, num contexto no qual você tem uma injúria tecidual, algum contexto de desregulação da homeostase, o sistema imunológico ele também pode colaborar visando aí restabelecer a homeostase. Portanto, uma pergunta muito importante é essa: será que a resposta imunológica ficaria somente restrita à proteção contra micro-organismos? E a resposta que eu quero trazer para vocês com essa videoaula, pessoal, é que não. O sistema imunológico ele não serve somente para tentar controlar infecções contra micro-organismos, tá? Existe aí todo um aparato de outras situações que o sistema imune também vai colaborar. E nesse sentido, tem várias perguntas, vários questionamentos que a gente pode trazer. Como, por exemplo, por que você teve algumas doenças como catapora e sarampo apenas uma única vez? Por que você responde mais rapidamente após uma primeira infecção? Qual que é a função da vacinação? Como você pode gerar elevada sensibilidade e especificidade para todos os patógenos sem atacar o próprio organismo? Como que a gente pode explicar doenças autoimunes? Como que a gente se recupera de lesões e injúrias? Será que o sistema imunológico poderia eventualmente colaborar com a ação medicamentosa? E aqui o que eu quero trazer para vocês é alguns insights acerca disso. Nós veremos, por exemplo, que existe uma capacidade muito importante do sistema imunológico que é a resposta de memória imunológica. Ou seja, o nosso sistema imunológico ele consegue controlar eventuais reexposições mediante uma resposta muito mais rápida e essa resposta ela vai se aprimorando, tá? Então, por exemplo, em alguns contextos no qual você tem uma doença como a catapora ou sarampo, geralmente a pessoa só tem um único episódio porque ela vai apresentar uma resposta de memória que vai atacar muito mais rápido o patógeno, tá? Por exemplo, a vacinação é uma forma de você estimular esse processo de resposta de memória para que, se eventualmente você for reexposto ao organismo, ou você consegue controlar o processo infeccioso sem ter nenhum sintoma, ou, no máximo, esse sintoma vai ser muito brando, tá? E aí, o que é importante a gente entender? Que a imunologia, como área de conhecimento, ela também conversa com outras áreas, como, por exemplo, a bioquímica, a microbiologia, a parasitologia, a farmacologia, histologia, patologia, biofísica, nutrição, genética, citologia, fisiologia, a medicina preventiva, a neurofisiologia, clínica médica, medicina cirúrgica. Aí você vai falar, tá, professor, você só está falando um monte de matéria aí, mas não está fazendo nenhuma correlação entre elas. Então vamos lá. Vou trazer alguns exemplos aqui de como que a imunologia consegue dialogar com essas outras áreas de conhecimento em contextos bastante práticos e aplicáveis. Por exemplo,
Vamos supor que eventualmente a pessoa tenha feito uma cirurgia que acarretou, por exemplo, um transplante. Como que eu posso, mediante os conhecimentos de imunologia, evitar a rejeição a esse transplante? Será que a gente pode, por exemplo, pensar em contextos como o MHC, que é o complexo de histocompatibilidade principal, ou antígeno leucocitário humano? E aí a gente pode, por exemplo, fazer medicamentos dentro da farmacologia que evita essa supressão? A microbiologia nem preciso falar, né? O conhecimento sobre bactérias, fungos, vírus contribui significativamente para que a gente consiga desenhar propostas de eventuais imunizantes. Por sua vez, a gente pode pensar agora na nutrição, por exemplo. Como que a gente pode utilizar-se de elementos com capacidades imunomodulatórias para melhorar a saúde de um indivíduo? Quais são os efeitos de uma necrose ou até mesmo de um processo de inflamação na célula? Por sua vez, quais são as implicações a nível tecidual? Tá? Existe agora, por exemplo, dentro da própria área de neurofisiologia, a área de neuroimunologia. Por exemplo, em alguns contextos de algumas patologias do sistema nervoso central, você pode ter eventos de neuroinflamação, mediados aí pela microglia. E aí o conhecimento de imunologia é extremamente crucial para que a gente consiga fazer aí medidas de contorno para evitar o agravamento desses processos aí neurodegenerativos. Por exemplo, dentro do contexto da medicina cirúrgica, como que a gente pode pensar em aplicações de interleucinas, ou até mesmo como que a gente pode pensar na terapia com CAR-T, você fazer carreamento de fármacos quimioterápicos usando células T. Ou seja, a imunologia ela consegue dialogar com muitas áreas de conhecimento e ela vai beber do conhecimento dessas áreas todas aí para fazer justamente prospecção de novas ferramentas diagnósticas e terapêuticas, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês é que, essencialmente, quando se fala de sistema imunológico, gurizada, a função principal que eu quero que vocês se atenham é que ele consiste basicamente em fazer a prevenção de efeitos nocivos ocasionados por agentes externos, tá? Então, a gente pode pensar em eventuais contaminantes ambientais que, em contato com o nosso organismo, possam desencadear vários efeitos nocivos. O sistema imune consegue debelar esses processos, combate micro-organismos, detecta esses patógenos, inicia uma resposta eficaz para recuperar, por exemplo, eventuais danos ocasionados por processos infecciosos, inflamatórios. Algumas injúrias, por exemplo, você teve uma fratura de osso. O sistema imunológico também consegue fazer ali toda uma orquestração de sinalização por moléculas solúveis, por células que vão ajudar a reestabelecer a homeostase do organismo, tá? Quando você faz uso de um medicamento concomitante à ação farmacológica, você tem células imunológicas tentando debelar aí o processo infeccioso ou o processo de câncer, de neoplasias e etc, tá bom? E nesse sentido, as perguntas que a gente pode se fazer como que o sistema imunológico, por exemplo, consegue combater as infecções? E aí nós veremos que existem fatores celulares e fatores que nós denominamos como fatores humorais que conjuntamente conseguem atuar para fazer aí o combate a esses micro-organismos, esses processos infecciosos. Nós veremos também que o sistema imunológico ele é dotado de uma capacidade de fazer reconhecimento daquilo que é próprio do organismo versus aquilo que não é próprio do organismo, ou seja, ele consegue reconhecer o self e o no self, tá? Ele consegue eventualmente fazer reconhecimento de eventuais danos celulares através do que nós chamamos de DUPs, que são sinais de alertas, tá? Mediando aqui, por exemplo, uma complexação, ou seja, uma ligação com estruturas que a gente chama de PRRs, que são
os receptores de reconhecimento de padrão. E aí, mediante isso, nós veremos que existe toda uma conjuntura de várias ações mediadas por células, fatores solúveis, órgãos, tecidos que conseguem fazer o quê? A manutenção do processo de homeostase, ou seja, aquele processo de você manter constante a diferença entre o meio interno e o meio externo. Ou, se você preferirem, manter o equilíbrio do funcionamento do organismo. Posto isto, o que eu quero que vocês entendam é que a ideia central é que o sistema imunológico ele trabalha para fazer justamente esse equilíbrio da composição macromolecular dos organismos, tá? Através de processos de reconhecimento e eliminação de moléculas não próprias, a composição normal desse organismo. Essa definição é bastante interessante porque a ideia central é que o sistema imunológico ele vai estar todo momento fazendo uma vigilância, ou seja, ele vai estar reconhecendo eventuais substâncias, eventuais patógenos, eventuais sinais de alerta e eliminando isso daqui para manter as condições homeostáticas desse organismo funcionando plenamente. E posto isto, a primeira ideia que eu quero que vocês entendam do sistema imunológico é essa capacidade de fazer reconhecimento, ou seja, a ideia central é que o sistema imunológico ele consegue fazer uma distinção entre o que a gente chama de self e não self. O self é justamente o que é próprio ao organismo, ou seja, o nosso sistema imunológico ele é treinado para fazer um reconhecimento das estruturas que são pertencentes ao organismo e, por sua vez, ele consegue reconhecer e, por si só, desencadear uma resposta de defesa daquilo que não é próprio. O que o sistema imunológico poderia considerar como não próprio? Por exemplo, açúcar, lipídios, proteínas, tá? Presentes, por exemplo, nesses patógenos, nessas situações de estresse, tá? E também ele pode observar aqui fatores solúveis ou até mesmo celulares, tá? Para fazer justamente esse reconhecimento e deflagrar uma resposta imunológica, tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui o vírus do HIV, o vírus que causa a imunodeficiência humana, que pode acarretar aí na AIDS. Por exemplo, existe uma proteína lá no envelope viral, que é GP120. Isso não é uma estrutura própria do organismo. Então o sistema imunológico ele é dotado de padrões de reconhecimento de padrão, receptores de reconhecimento de padrão, que conseguem detectar, por exemplo, a presença da GP120 e tentar já fazer aí uma orquestração da resposta imunológica, tá? Claro que existe também aí o próprio micro-organismo, ele pode também ser dotado de mecanismos de evasão, ou seja, mecanismos de fuga ao sistema imune. O fato é que quando vocês pensarem em resposta imunológica, ela vai ser sempre subdividida em resposta imune humoral, ou seja, é aquela resposta que ela está atrelada com moléculas solúveis presentes nesses fluidos corporais, ou seja, por exemplo, anticorpos, proteínas do sistema ou outras cascatas sinalizatórias que a gente vai ver que existe um aparato de vários outros mecanismos para além de anticorpos e sistema complemento, e a resposta imune celular, ou seja, as células imunológicas atuando propriamente dita aí nesse processo de reconhecimento e eliminação de potenciais efeitos nocivos ao organismo. E ainda dito, dentro desse contexto, a gente ainda pode subdividir de forma muito didática a resposta imune como resposta imune inata ou natural, ou seja, é aquela resposta pré-formada, ou seja, ela vem do nosso breakout genético. E nesse sentido, a resposta imune inata, ela é agora composta por barreiras biológicas, por barreiras físicas, por barreiras químicas. E a função essencial é fazer o quê? Fagocitose, killing, inflamação, liberar alguns intermediários, como por exemplo o interferon do tipo 1. Nós podemos ainda ter a resposta imune adaptativa ou adquirida, que é aquela resposta que ela é formada.
Então, por exemplo, quando as células do sistema imunológico inato não conseguem eliminar esse sinal de perigo, esse efeito nocivo, aí entra agora uma resposta muito mais arquitetada, muito mais elaborada, que é a resposta imune adaptativa, tá? Então, ó, só para vocês terem uma noção, qual que é a sacada? Quando você pensa em resposta imune inata, é justamente o quê? Você pensar nas barreiras, que como eu falei para vocês, são aí vários tipos, né? Você pode ter barreiras químicas, físicas, ou até mesmo as barreiras microbiológicas, que fazem o quê? É uma primeira barreira, uma primeira etapa para tentar fazer com que o micróbio, o micro-organismo, entre aí, por exemplo, no organismo. Se eventualmente esse micro-organismo conseguiu superar essas barreiras, aí a gente vai ter células de defesa. Então você vai ter aqui fatores celulares, como por exemplo os fagócitos, como neutrófilo, macrófago e outras células. E você pode ter, por exemplo, fatores humorais, como por exemplo os fatores do complemento. O fato é que quando você pensa em resposta imune inata, ela é uma resposta que ela acontece aqui em horas, tá? Então aí entre 0 ou 12 horas você já tem toda uma arquitetura aqui de elementos celulares, humorais e etc. que tentam fazer o quê? A eliminação desse eventual fator que vai causar aí desregulação da homeostase. E aí a ideia central aqui que eu quero trazer já para vocês é uma palavra mágica chamada de antígeno. A ideia central é que tanto a imunidade inata quanto a adaptativa, ela tenta reconhecer um antígeno e eliminá-lo, tá? A resposta imune inata ela é uma resposta que a gente denomina como uma resposta rápida, porque ela acontece aí em cerca de horas, né? Então são respostas rápidas, sejam mediadas por fatores de barreiras, celulares ou humorais. Em contrapartida, quando a gente pensa na resposta imune adaptativa, que é uma resposta extremamente mais orquestrada, mais organizada, ela é mais tardia. E essa resposta ela também vai ser mediada por fatores celulares. E aí, esses fatores celulares são basicamente quem? Os linfócitos T e B. E nós temos aqui os fatores humorais, que são justamente os anticorpos, tá? O que eu quero trazer para vocês ainda é que na resposta imune inata, essa resposta ela é menos específica, ou seja, ela é muito mais geralzona. Em contrapartida, na resposta imune adaptativa, que embora seja mais tardia, ela é extremamente específica. Tá bom? Então a gente vai ver, por exemplo, ao longo do curso, que os linfócitos B eles vão se diferenciar em estruturas que a gente chama de plasmócitos, e esses plasmócitos liberam, por exemplo, anticorpos que são extremamente específicos a um determinado antígeno. Por exemplo, a despeito disso, também os linfócitos T eles vão se diferenciar para tornar-se efetores, e eles são extremamente específicos, tá? Então, a ideia central é que o antígeno é toda molécula estranha, ou seja, não própria do organismo, e aí você vai ter o que a gente chama agora, na imunidade inata, de padrões moleculares associados ao patógeno, que são os famosos PAMPs, que são reconhecidos aqui pelos PRRs, né, que são aqueles receptores de reconhecimento de padrão. Além dos PAMPs, nós temos aqui os DAMPs, que são sinais de alertas, e nós ainda temos os MAMPs, que eu vou conversar mais adiante com vocês. E na resposta imune adaptativa, em contrapartida, você vai ter aqui a presença dos anticorpos que se ligam de forma específica aos mais diversos tipos aí de micro-organismos, tá? Além disso, um aspecto muito importante a ser trazido para vocês é que quando você pensa na resposta imune adaptativa em especial, nós veremos que existe um contexto aqui chamado de seleção clonal, que é justamente você ter aqui
um linfócito precursor, que ele vai se maturando cada vez mais para ser extremamente específico para um determinado antígeno, tá? Então você faz uma seleção muito mais refinada. Então, vamos lá. A imunidade inata, só por descargo de consciência, ela é constituída por barreiras, que podem ser químicas, como por exemplo a própria questão do pH, física, como por exemplo a questão aqui do próprio epitélio, dos mais diversos tipos aí, né, da pele, nasal, dos movimentos peristálticos e etc. E as barreiras microbiológicas, ou seja, na própria pele, no próprio intestino há uma população de micro-organismos que vivem em simbiose e também ajudam, colaboram aí para evitar o estabelecimento de outros micro-organismos que possam ser potencialmente perigosos ao organismo. Além disso, nós temos aqui os fatores celulares. Nós temos aqui uma classe de células que a gente chama de PMNs, que são as polimorfonucleares, ou seja, elas apresentam um núcleo com uma diversidade de formas que a gente vai conversar mais adiante, que são os neutrófilos, basófilos e os eosinófilos. Tá? Nós temos aqui macrófagos, células dendríticas, natural killers, as ILCs, as plaquetas também podem colaborar aqui no processo de imunidade. Nós temos uma resposta humoral, que é basicamente aquela resposta solúvel, né? E essa resposta solúvel, ela pode ser associada ao sistema complemento, e nós temos aí outras cascatas antimicrobianas. Mas a ideia central é que aqui, na resposta imune inata, nós temos reconhecimento de padrões. Então, existem algumas coisas que o sistema imunológico inato consegue reconhecer, como, por exemplo, os DUMPs, MUMPs e os PUMPs. Tá? E isso está associado aí com os PRRs, né, que são os receptores de reconhecimento de padrão. E aí nós teremos uma porrada de vários tipos. Os Toll-like receptors, os Nod-like receptors, os receptores de lectina e por aí vai, que apresentam uma capacidade de reconhecimento limitada, que ela é codificada pela linhagem germinativa, ou seja, ela consegue reconhecer o geralzão, mas não é tão específico, tá? Em contrapartida, um aspecto muito importante a ser trazido a vocês é que a resposta imune inata, ela não apresenta essa capacidade de memória, ou seja, ela não consegue, se eventualmente for reexposto, fazer uma resposta tão rápida, porque ela não tem essa capacidade de fazer isso. Em contrapartida, a resposta imune adaptativa, ela tem barreiras, e aqui eu destaco as mucosas, tá? E apresenta aqui um rol de várias células, dentre os quais eu destaco os linfócitos T, e nós temos aqui, dentre os linfócitos T, os linfócitos CD4, que eles podem ser de alguns tipos, como por exemplo TH1, TH2, TH17, nós ainda temos aqui a Treg, tá? Que é uma célula T regulatória. Nós temos ainda que essas células aqui do perfil CD4 e até mesmo uma CD8 liberam substâncias que a gente chama de citosinas, que são justamente mediadores que conseguem fazer sinalização e potencializar a resposta imune. Nós temos ainda os linfócitos B, que conseguem se diferenciar posteriormente em plasmócitos, tá? E nós ainda temos aqui a resposta humoral, que é basicamente mediada pelos anticorpos que são justamente secretados pelos plasmócitos, tá? O fato é que, independentemente de ser linfócito B ou linfócito T, existe a capacidade de reconhecer os antígenos microbianos e até mesmo antígenos não microbianos, de maneira a qual você consegue aqui com que, tanto em linfócitos T quanto em linfócito B, nós temos aqui receptores, como os TCRs e o BCR, tá? Que vão apresentar uma diversidade muito grande. Existe a possibilidade de fazer recombinação somática de vários segmentos gênicos, e a gente vai ver, por exemplo, que linfócito T e linfócito B, eles conseguem fazer uma coisa que a gente chama de recombinação. Deixa eu escrever aqui para vocês. Recombinação VDJ, que aumenta a diversidade dessas populações de linfócitos T, de maneira a reconhecer muito mais especificamente
e de maneira muito mais assertiva os antígenos, tá bom? Deixa eu só apagar aqui, que eu quero trazer para vocês uma outra informação, tá? Outro aspecto que deve e merece destaque aqui é que, diferentemente da resposta imune inata, a imunidade adaptativa ela apresenta a memória imunológica, ou seja, numa segunda reexposição ao agente aí, infeccioso, por exemplo, você tem uma resposta muito mais rápida porque você já tem células pré-formadas que vão conseguir atacá-lo de maneira mais direta, tá bom? E aí, o que é a memória imunológica para vocês? É justamente o processo de ativação de linfócitos que vão gerar células de memória de longa vida, então dura aí vários anos. É um reservatório expandido de linfócitos específicos para um determinado antígeno, tá bom? Que vão responder, por sua vez, de maneira muito mais rápida a uma seguinte exposição, tá? E isso, por exemplo, é o que as vacinas, em ciência, tentam a todo momento fazer. Desencadear uma memória imunológica, beleza? E nas próximas aulas a gente vai ver que existe aí vários processos de imunidade que a gente pode ainda subdividir como imunidade ativa, ou seja, você faz a vacinação e aí você estimula o seu próprio organismo a produzir anticorpos extremamente específicos, tá? Específicos e de memória. Mas você pode ter uma situação emergencial na qual você não tem tempo hábil para fazer a estimulação do sistema imune a produzir anticorpos. E aí você usa o quê? Os famosos soros, né? Que já são o quê? Um preparado com anticorpos aqui, que são administrados ao indivíduo aí que está com um processo infeccioso. Você tem a recuperação da imunidade de maneira muito específica, mas você não gera resposta de memória, tá bom? E aí, só para a gente finalizar essa aula, existem dois modelos que eu queria trazer para vocês que procuram explicar como que o sistema imunológico atua. O primeiro é o self não self, que foi o Burnet, né, que ele fala da seleção clonal. Então, basicamente, a ideia é o sistema imunológico, ele consegue encontrar algo que não é próprio do organismo, tá? Só que a gente tem que trazer algumas perguntas, tá? E o que a gente come, respira, microbiota, aquilo que é próprio do organismo, será que vai se modificando ao longo da vida? Por que a gente precisa de adjuvantes e etc. E aí tem um outro modelo, o Danger Model, que ele nos traz o seguinte, que o sistema imunológico, ele basicamente, ele vai a todo momento tentar fazer um rastreamento de eventuais sinais de perigo, tá? Independente de ser uma coisa externa ou interna, e aí, por sua vez, ele vai tentar deflagrar agora uma resposta frente a esse sinal de alerta, tá bom? E aí, só por desencargo de consciência, eu queria trazer aqui algumas literaturas que eu particularmente gosto de utilizá-las para estudar imunologia. Tem o Fundamentos de Imunologia do Reut, é um livro muito bom, tá? Tá aqui na sua 13ª edição. Tem a Imunologia Celular e Molecular do Abbas, que está na sua 10ª edição. Esse livro é bastante interessante porque ele tem figuras extremamente didáticas, tá? Tem aqui o Imunobiologia do Janeway, ele tem algumas explicações moleculares excelentes. E tem aqui o Imunologia do Cub, que é um livro maravilhoso também, que traz bastante informação aí. O fato é, pessoal, que não existe uma Bíblia sagrada, assim, para falar, nossa, isso aqui é o suprassumo da imuno, tá? Os livros, eles vão apresentar algumas vantagens e desvantagens entre si, só que a ideia é você tentar usar mais de uma referência porque elas se complementam, tá bom? E é isso. Se você tiver gostado dessa aula introdutória, eu sei que ela ficou um pouquinho extensa, mas deixa o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajude compartilhando, tá? Deixe um comentário que isso ajuda a fazer o engajamento aumentar também. Segue lá no Instagram, pode mandar dúvidas, tá? E é isso. Muito obrigado, super beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!